para ver se a gente assiste na televisão, bem grande. Cadê Jorge? Olha, Jorge. O Jorge está tentando ajeitar na televisão para a gente ver bem grande. Daqui a pouco ele vem, tá certo? Daqui a pouco estou visualizando essa imagem do PowerPoint. Não. Entrando. Pronto, vai aparecer já já. Ó, olha. Olha aí. Hoje é... Bom dia, Edrizio. Bom dia. Bom dia, irmã Antônia. Bom dia. Cadê vovó Cheicinha? Oi, Zé. Bom dia. Ô, bênção, Dona Antônia aqui conosco hoje. Amém. Que bênção. Amém. Quem está me chamando? Bom dia, Marlenice, Rosana, Nícia. Bom dia. Bom dia, irmã Helenice. Está sendo visualizado o PowerPoint? Tá sim. Ok. Seu Edrizio aí do lado da Dona Antônia, é isso mesmo? Bom dia. Irmão Nicolas. Está me ouvindo, irmão Nicolas? Está visualizando, né, o PDF? Vou ensinar uma coisa. Sim, estamos vendo aqui. Se eu lhe ensinar uma coisa. Como? Cadê? Ó. Viu? Aprenda. Acho que eu tô tecnológico. Ó. Viu? A maneira mais rápida de eu passar desse PDF para o PowerPoint. Eu estou vendo aqui que eu preciso deixar ela está e da tela inteira está mais travada. Ontem eu estava com falta de ar. Aí tentando dormir, tentando. Quem é que está com falta de ar? Irmã. Nós disponibilizamos o acesso também para os nossos irmãos do Bom Pastor. Então, é possível que alguns deles estejam também acompanhando. Irmão Sabino. Irmão Kelly Freire.
Olá, irmã Aide. Dona Rosa, tá me escutando? Mãinha, tá ouvindo? Eu estou lhe ouvindo, mas não consigo ver vocês. Mas tá a me gente ouvindo? está escutando a senhora. Arraste pro lado. Bota o dedo na tela e arraste pro Olha, lado. eu vou sair e vou tentar entrar de novo para ver se dá certo, viu? Bom dia, irmã Rosa. Está adiantado. Bom dia, Patrícia. Mas tá aqui. Mãinha tá tentando ainda. Irmã Aide, Oi. Eli Freire, bom dia. Patrícia. E aí, Dona Rosa? Eu acho que ela está tentando sair do aplicativo. Oi, Debinha, bom dia. Bom dia, vovó. Acione aí, Larissa. Acione, Larissa, o som. Bom dia, vovó. O que, dona Geisa? Bom dia, vovó. Ó, fala, vovó. Você? Sabino fala. Oi, bom dia. Oi, dona Geisa. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Oi, Lenira. Irmão Sabino. Cadê Patrícia? Está aqui ao lado. Tá vendo? Oi, Patrícia. Oi, Bom Débora. dia. Oi, Ian. Oi, pastor. Bom dia. Oi, irmã. Bom dia. Oi, Kelly, irmã Aide. Irmã Clérida. Oi, irmã Larissa. Bom dia. Bom dia, Ian. Um beijo, Ian. Cadê um beijo? Mais um beijo. Mais. Aqui. Mas tá legal. Bom dia para todos. Dia. Bom dia. Ih, da alegria. Viu, Débora, irmã Larissa? Está aqui na alegria. Vamos agora seus microfones. Lancei, agora eu encerrei. Já. Que tá vendo a escola.
Desliga nem eu consegui. Bom dia, amada igreja. Chegando mais gente. Bom dia. Irmão Nicolas, pode desligar os microfones para iniciar. Vou desligar. Pronto, eu silenciei aqui e eu peço que todos não ativem o microfone mais. Meu áudio está bom? Sim. Vamos iniciar. Bom dia a todos, irmãos, empregados e aqueles que estão também nos visitando, né? Deve estar havendo alguma interferência, irmão Nicolas pode conferir, ok? Sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Dominical, virtual. Essa é a nossa Igreja Batista Regular Central de Mossoró. Que Deus possa nos abençoar com esse tempo, nesse domingo de Escola Bíblica, que o povo de Deus pode se encontrar através desse recurso, né, da internet, e que seja um tempo abençoado pelo Senhor. Vou dirigir a Deus uma oração. Pode curvar sua cabeça, fechar os olhos. Senhor que está nos céus, louvado seja o Senhor. Agradecemos por mais um dia, especialmente por este domingo, dia do Senhor. Damos graças a Ti, ó Senhor, por esta ferramenta que nos permite ouvir Tua palavra juntos, adorar ao Senhor juntos, apesar das circunstâncias. Louvado seja o Senhor. Abençoa a Tua igreja, anuncia a Tua palavra. É o que nós pedimos e assim oramos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus com um canto. Será dirigido pelos irmãos Igor e Larissa. Bom dia, irmãos. Vamos cantar o hino Firme nas Promessas. 154, cantor cristão. No 154, Firme nas Promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, e pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas não irei falhar, enquanto tempestades vão me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas sempre vejo assim, glorificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sempre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre.
firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Tenha no cuidado com a sua luz. Cada dia mais alegre minha luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Estejam firmes nas promessas do Senhor, seja o que for acontecer em nossas vidas. Nós temos uma rocha firme que é o Senhor e suas promessas são fiéis. Vamos iniciar nossa aula de escola dominical. Nossa igreja tem várias salas para várias faixas etárias. E na turma de jovens e adultos, os professores sou eu e irmão Igor. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Então, faz algumas semanas que iniciamos esse estudo e hoje vamos para a aula número 4. Nessa aula de hoje, nós vamos entrar na segunda parte do livro de Apocalipse. Se refere às coisas que são. As 7 mensagens do Senhor Jesus para 7 igrejas localizadas na Ásia Menor. Abra sua Bíblia para Apocalipse. Vamos iniciar esta aula. Lembrando o versículo-chave desse livro. Apocalipse 1:19 é o versículo-chave desse livro. O Senhor disse a João, o apóstolo que escreveu a última revelação de Deus: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Nós já aprendemos que aqui está o esboço geral do livro de Apocalipse, com 3 partes. A primeira parte é as coisas que viste, a segunda, as coisas que são, e a terceira parte do livro, as coisas que hão de acontecer depois destas. Também já estudamos a primeira parte, as coisas que viste. O que foi que João viu? Está registrado em Apocalipse, capítulo 1. Aqui você tem a ilustração feita pelo Ministério do Missionário Roberto Franklin. Qual é o idioma que nós podemos usar para descrever a glória do Senhor? Nenhum idioma é capaz de descrever com plenitude a glória do Senhor. Então, nós temos que usar de comparações, de analogias. João, o apóstolo, teve uma visão da glória do Senhor, ou melhor dizendo, do Senhor Jesus Cristo em glória. Então, ele fala da pessoa de Jesus usando uma série de comparações. Apocalipse 1, versos 12 em diante. João disse que viu um semelhante a filho do homem, ou filho de homem, um título que Jesus usou para si mesmo com muita frequência. Versículo 13, João diz que as roupas de Jesus eram roupas de sacerdote. Versículo 14, João diz que o seu cabelo e cabeça eram brancos como alva lã, como neve. Estudamos que isso indica a santidade, a pureza do Senhor Jesus Cristo. Versículo 14, também vimos a descrição de que os olhos do Senhor, Cristo glorificado, João diz que eram olhos como chama de fogo. A santidade reluzente do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 15, os seus pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha. A sua voz como voz de muitas águas. Verso 16, mão direita, na mão direita do Senhor, observe na ilustração pintada, na mão direita do Senhor, Apocalipse 1, 16, ele tinha 7 estrelas. O capítulo 1 revela para nós que estrelas aqui são símbolos
para os anjos da igreja, uma referência aos líderes da igreja. Verso 16, tinha na mão 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. A palavra do Senhor como uma palavra justa, de juízo, que de 2 gumes. Então, de um lado, ela disciplina o povo que pertence a Deus, corrigindo e purificando. Do outro lado, ela também usa a justiça para punir os pecadores ímpios que não se arrependem dos seus pecados. Verso 16, Apocalipse 1, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. E onde é que por onde Jesus andava, na visão que João teve, capítulo 1, nós observamos. Ele andava no meio dos 7, observa a ilustração aqui embaixo, dos 7 candeeiros. Capítulo 1 de Apocalipse revela que esses candeeiros são símbolos para as igrejas, 7 igrejas locais. Jesus, ele fala com a igreja e ele está no meio da igreja. Ele é o alfa, na ilustração temos aqui, ele é o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Ele é o princípio, ele é o fim. E ele tem as chaves. Apocalipse 1, ele tem as chaves da morte e do inferno. Ou seja, o Cristo glorificado esteve morto, mas eis que está vivo pelos séculos dos séculos e tem poder e tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Assim, em nossos estudos, nós já estudamos a parte 1 do livro, As Coisas que Viste, a visão de João, contemplando o Cristo exaltado. Hoje, entraremos na segunda parte do livro de Apocalipse, que compreende 2 capítulos, os capítulos 2 e 3. E o conteúdo são as mensagens para as 7 igrejas localizadas na Ásia Menor. Então, Deus, através de João, envia 7 cartas para 7 igrejas num território que a Bíblia revela que era o território da Ásia Menor. Nesse mapa, você tem aí identificado o território da Ásia Menor, que em dias atuais se refere ao território do país chamado Turquia. Então, a Ásia Menor, ao norte, banhada pelo Mar Negro, ao sul pelo Mar Mediterrâneo, a oeste pelo Mar Egeu. Na imagem seguinte, vocês têm a localização das 7 igrejas da Ásia Menor. Cada uma delas recebeu uma carta do próprio Jesus, e essas cartas estão nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Observe nesse mapa, temos a localização de Patmos, a ilha onde João estava exilado quando recebeu essa revelação e a escreveu. Então, ele endereçou o livro de Apocalipse, enviou para 7 igrejas em 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7. Nós já estudamos como é significativo a repetição do número 7 no livro de Apocalipse. Esse número, ele representa plenitude, representa algo em sua totalidade. Ou seja, 7 igrejas aqui representam a igreja cristã ao longo do tempo. Em todos os tempos, sempre existiu igrejas como essas 7 igrejas que existiram no primeiro século. Sempre existiu igrejas tão parecidas quanto a de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Antes de entrarmos no texto de hoje, quero que vocês observem que o Senhor deixou um modelo comum em cada uma das 7 cartas. Quando você lê os capítulos 2 e 3, você percebe que as 7 cartas têm como um padrão entre elas. Que padrão é esse? Observe comigo.
Cristo fala com cada igreja local. Nós temos na Bíblia, em cada uma das cartas, o início é ao anjo da igreja em. Então, Cristo fala com cada igreja. Segunda característica em comum, Cristo se faz conhecido através dos seus atributos. Cada carta temos a frase, estas coisas diz. Então, Jesus se apresenta de um modo particular para cada igreja local. Vai ser interessante notar que Jesus se apresenta de uma maneira particular, porque ele quer falar algo bem particular para a realidade daquela igreja. Ou seja, a maneira como ele se apresenta tem tudo a ver com a necessidade daquela igreja local. Jesus Cristo fala com sua igreja e fala de maneira personalizada. Terceira característica, Cristo fala de acordo com a realidade de cada igreja. Conheço, diz o Senhor Jesus, para cada uma delas. Quarta característica, Cristo sabe no que cada igreja local tem sido fiel. Então, ele geralmente diz, conheço as tuas obras e sei que, e vem uma série de elogios, de características que o Senhor Jesus aprova numa igreja local. Quinto aspecto, Cristo sabe no que cada igreja local tem sido infiel. Então, para a maioria delas, há também uma ressalva. Tenho, porém, contra ti, sei que, e o Senhor aponta alguma coisa que precisa ser corrigida em algumas dessas igrejas. Duas últimas características em comum nas 7 cartas. Cristo mostra como a igreja deve resolver seus problemas. Que consolação, meus irmãos. Cristo conhece cada igreja, anda no meio de cada igreja, aponta o problema, mas também mostra o caminho para resolver. O Senhor Jesus cuida da sua igreja como um bom pastor. Sétima característica, Cristo encoraja descrevendo promessas aos crentes. Todas as 7 cartas, as 7 igrejas, têm um final semelhante. Ao vencedor, então a referência a todos os crentes verdadeiros, e em seguida tem uma promessa se referindo à garantia de que a igreja de Jesus, a verdadeira igreja, estará para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Dada essa introdução, vamos à leitura em Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 ao 7. Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 ao 7. Assim diz, a primeira das 7 cartas que o Senhor enviou para as igrejas. Apocalipse 2, versos 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Verso 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Que o Senhor nos ensine com a palavra dele.
Vamos acompanhar aqui no nosso material, vamos acompanhar essa sequência de esboço da aula, observando essa carta que Jesus mandou para a igreja em Éfeso. Primeiro, quero que vocês observem comigo esse primeiro aspecto aqui, perfil da cidade. Como era a cidade de Éfeso no primeiro século, quando João escreveu a carta para a igreja que estava ali naquela cidade? Economicamente, era uma cidade muito desenvolvida. E isso também por causa da sua posição geográfica. Ela ficava a apenas 5 quilômetros do mar Egeu e também muito próxima do mar Mediterrâneo, como podemos ver naquele mapa. Ali estava o maior porto da Ásia Menor. 4 grandes vias comerciais passavam pela cidade de Éfeso. Tanto é que ela ficou conhecida como o portão de entrada da Ásia. Economicamente muito desenvolvida e muito próspera. Agora, em termos religiosos, era uma cidade pagã, muito idólatra. Ali em Éfeso, na época em que João escreveu a carta, havia um centro de adoração a uma deusa chamada Diana. Diana é o nome romano para a deusa grega Ártemis. Então, na Bíblia, nós vamos ter a referência a Diana dos Efésios. Havia um templo na cidade de Éfeso, um templo a essa deusa Diana, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, ali, nessa cidade tão próspera economicamente, de uma posição geográfica estratégica para quem entrava na Ásia, era também uma cidade muito dominada pela idolatria e pelo paganismo. Segunda observação é quanto à origem da igreja ali na cidade de Éfeso. Quando você lê o livro de Atos, especialmente o capítulo 17 em diante, você começa a se deparar com esta cidade e crentes em Cristo nessa cidade de Éfeso. Então, a igreja ali localizada deve ter nascido entre a segunda e terceira viagem do missionário Paulo. Você vê isso em Atos 18, verso 23 em diante. O missionário chegou àquela cidade na companhia de um casal muito conhecido como grandes servos de Deus, Áquila e Priscila. Atos capítulo 18, verso 19. E o livro de Atos diz que Paulo, junto com esse casal, ensinou ali ao povo de Deus e proclamou o evangelho durante 3 anos. Já na terceira viagem missionária, Paulo voltou a Éfeso e foi nessa ocasião que durante 3 meses ele frequentou a sinagoga da cidade. Observação, se tinha uma sinagoga na cidade de Éfeso, então tinha uma comunidade judaica ali. Então, pelo menos 10 homens judeus religiosos haviam naquela cidade, e obviamente junto com sua família, porque era um critério para que fosse instalada uma sinagoga, pelo menos a presença de 10 homens judeus religiosos. Então, Paulo, como fazia em geral, entrava na sinagoga e ali era a porta de entrada também para o testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, as sinagogas, o lugar onde os judeus religiosos adoravam ao Senhor. Então, durante 3 meses frequentou a sinagoga, falando ousadamente, dissertando e persuadindo a respeito do reino de Deus. Atos 19, verso 8. Finalizando, algumas informações sobre a origem da igreja em Éfeso. Quando Paulo estava rumo à Grécia, deixou em Éfeso Timóteo, aquele jovem pastor. E Timóteo cuidou dessa igreja durante um bom período. Por essa igreja passaram líderes e pastores, nomes como Timóteo, Apolo, vocês devem lembrar, em Atos fala de Apolo como um homem eloquente. O próprio Paulo ensinou e pastoreou ali. Áquila, com sua esposa Priscila, exerceram um ministério muito frutífero. E o próprio apóstolo João, isso mesmo, João que escreveu o Apocalipse,
ele foi pastor daquele rebanho na igreja na cidade de Éfeso. Quero lembrar uma última informação sobre essa cidade, sobre a igreja nessa cidade de Éfeso. Vocês lembram que na Bíblia, além dessa carta em Apocalipse, existe uma outra carta para a igreja em Éfeso? É a carta ou a epístola de Paulo aos Efésios. Vocês devem estar lembrando. E é interessante notar, João escreveu por volta do ano 95 o livro de Apocalipse. Paulo, obviamente, escreveu décadas antes a sua epístola à igreja em Éfeso. O que eu quero notar com vocês, quando Paulo escreveu, lembra o conteúdo da igreja, o conteúdo da carta aos Efésios, escrita por Paulo? O assunto principal lá é a igreja de Jesus Cristo. E capítulo 1, nós temos doutrina bíblica forte, quando Paulo descreve a Trindade agindo para salvar os pecadores. Quando Paulo descreve a obra da eleição, as verdades sobre predestinação, as verdades sobre a operação do Espírito Santo para salvar um pecador. Essa carta aos Efésios é uma carta cheia de doutrina consistente, profunda da verdade de Deus. 30 anos depois, então João escreve o livro de Apocalipse e endereça para essa igreja, e nós ficamos sabendo como estava a igreja em Éfeso por volta de 30 anos depois que ela recebeu aquela carta do apóstolo Paulo. Algum comentário ou pergunta antes de iniciarmos o estudo da carta em si? Se alguém tiver alguma pergunta, é só habilitar o microfone para falar. Então, vamos ao estudo da carta em si. Vamos acompanhar o conteúdo da carta que Jesus mandou para a igreja na cidade de Éfeso. Versículo 1. Como foi que Jesus se apresentou para essa igreja? Observe. Como Jesus se apresentou para a igreja aos Efésios. Deixa eu me corrigir aqui. Verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Como foi que Jesus se apresentou aqui? Ele se apresentou quase repetindo as palavras que João escreveu no capítulo 1. Para a igreja em Éfeso, ele se apresenta como aquele que está na igreja local e cuida da igreja local. Relembramos que estar na mão direita é estar numa posição de honra, está sob os cuidados do Senhor, está sobre o zelo cuidadoso do Senhor Jesus Cristo. A igreja na cidade de Éfeso estava sob os cuidados do seu pastor, sumo pastor, grande pastor, o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo estava ali, presente naquela igreja. Como diz a linguagem aí, anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Vejamos o que Jesus sabia sobre aquela igreja. O que é que Jesus sabia a respeito dessa igreja em Éfeso? Jesus sabia que havia alguns aspectos muito bons, algumas características muito boas naquela igreja na cidade de Éfeso. Então ele elogia. Quando Jesus vê que há algo bom na sua igreja, ele reconhece, e aqui tem algumas palavras que Jesus Cristo menciona nos versos 2, 3 e 6. Observe comigo, verso 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos.
Versículo 2, o que é que Jesus aprovava naquela igreja? O que Jesus gostava na igreja em Éfeso? Jesus aprovava a dedicação daqueles irmãos. Ele caracteriza a dedicação deles como labor. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor. Aqui, labor é a ideia de um trabalho árduo. Então, como era aquela igreja? Era uma igreja que, no geral, os irmãos eram ativos. Eram irmãos dedicados. Eram irmãos que tinham arregaçado as mangas e estavam com as mãos na massa. Eram irmãos que estavam ativos, trabalhando, empenhados, realizando, fazendo as coisas para Deus. E não fazendo de qualquer jeito. Fazendo com labor, com trabalho árduo. É a ideia de alguém que está trabalhando de maneira que chega a se afadigar, a exaustão, que fica cansado por tanto esforço e energia que foi dedicada naquele serviço. Conheça as tuas obras. Jesus reconhece que ali existe um grupo de crentes que são bastante ativos. Ele também diz, observe, que eles eram dedicados no labor, e outra característica que ele aprova, verso 2, verso 2, tanto o teu labor como a tua perseverança. Perseverança aqui é a ideia de resistência em meio às tribulações. Tribulações, lembrando, aqui se refere à dificuldade porque você é um crente fiel e a sua fidelidade a Deus está custando algumas pressões, algumas oposições. Então, é dificuldade em consequência de fidelidade ao Senhor Jesus. João sabe, e Jesus sabe, que aquela igreja passa por dificuldade por causa da fé que eles têm em Jesus. Mas eles são perseverantes. Mas eles suportam essas dificuldades. Eles resistem em meio às tribulações. Voltando lá para o livro de Atos, quando nós olhamos para essa igreja em Éfeso nos seus primeiros dias, ela já começou como uma igreja atribulada. Em que sentido? Lembra que existe uma perseguição aos missionários por causa da pregação do nome de Jesus e as consequências para o culto à Diana dos Efésios. Daí para frente existe uma perseguição aos missionários por causa do nome de Jesus está prejudicando o nome de Diana dos Efésios. Os comerciantes que viviam da economia religiosa por causa da Diana dos Efésios, eles estavam alvoroçados, revoltados com a presença dos missionários e o impacto que o evangelho estava causando na cidade. Porque as pessoas se convertiam e não eram mais adoradoras de Diana dos Efésios, era adoradora de Jesus Cristo. Mas isso custou para aqueles irmãos tribulações. E eles, qual é a reação deles? Perseverança. Significa que eles eram firmes diante das circunstâncias contrárias à fé. Os membros da igreja não se deixavam esmorecer por causa da ameaça e dos riscos de estarem vivendo como filhos de Deus, como discípulos de Jesus. Então, é mais uma característica que o Senhor aprova nessa igreja. Eles trabalham incansavelmente e eles perseveravam diante de tribulações. Observe uma terceira característica, que Jesus sabia e aprovava. Verso 2, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Interessante, eles eram dedicados contra falsas doutrinas e falsos mestres. Esses irmãos eram zelosos em perceber se alguém se apresentava como apóstolo, mas era mentira. Aqui você tem que lembrar que a carta foi escrita
por volta do ano 95, é o primeiro século da era cristã. Então, a era apostólica estava ativa. A era apostólica estava em ação naquele momento. Deus ainda se revelava por meio de apóstolos. João era um deles e estava escrevendo a revelação que Deus lhe deu, que era o livro de Apocalipse. Então, era possível que Deus estivesse falando por meio de outros apóstolos verdadeiros. Os irmãos da igreja em Éfeso eram tão zelosos na doutrina, na sã doutrina, que eles não se deixavam levar por qualquer vento de doutrina. Que eles provavam os espíritos, como diz o apóstolo João numa outra carta, no sentido de eles testavam, eles avaliavam se ali era um verdadeiro apóstolo ou não. E eles identificaram falsos apóstolos naqueles dias. E o que é que eles faziam? Eles rejeitavam os falsos apóstolos. Nós estamos no século 21 e, principalmente pela internet, você anda... É fácil você acha apóstolos por aí. E também mulheres se declarando apóstolas. Então, muitos e muitos falsos mestres estão andando em nossos dias. E nós devemos estar atentos. Não deixarmos ser levados por qualquer vento de doutrina. Pessoas que se dizem, às vezes, pessoas que se dizem crentes e não são. E pessoas que se dizem, no caso aqui, apóstolos. Fica claro para nós, a era apostólica já se encerrou, a última revelação foi o livro de Apocalipse. Deus não tem falado em nossos dias algo novo por meio de apóstolos. Deus tem falado, sim, em nossos dias. Como? Pela sua palavra, que já está completa. Gênesis a Apocalipse. Parabéns, igreja em Éfeso. Jesus sabe e aprova o seu labor, a sua perseverança e sua dedicação contra os falsos mestres. Uma observação ainda sobre isso, verso 6. No verso 6, Jesus diz: tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Jesus se refere a um grupo específico. Não sabemos tantas informações bíblicas sobre esse grupo em específico, mas o que sabemos é suficiente para entendermos. Os nicolaítas eram um grupo aqui com doutrina falsa. O que é que Jesus achava da doutrina dos nicolaítas, das obras dos nicolaítas? Jesus odiava, versículo 6, odiava as obras dos nicolaítas. Essa é uma verdade que também devemos lembrar. O Senhor reprova e o Senhor não tem prazer em falsas doutrinas. O Senhor reprova e não tem prazer em seitas. Sabe o que Jesus gostava? É que a igreja em Éfeso odiava também as obras dos nicolaítas. Então, Jesus gosta quando nós temos esse zelo pela sã doutrina, a tal ponto de identificar a falsa doutrina, seus falsos mestres e reprová-los, rejeitá-los, não deixá-los entre nós como se eles fossem um de nós, porque eles não são. Alguma pergunta ou comentário aqui? Mas nem tudo era mil maravilhas. Nem tudo era mil maravilhas na igreja em Éfeso. Havia um aspecto que Jesus reprovava naquela igreja. Vejamos. Jesus reprovava um aspecto naquela igreja em Éfeso. Que aspecto era esse? Verso 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja em Éfeso, àquela altura, era conhecida por uma igreja que tinha abandonado o primeiro amor. O que é o primeiro amor por Cristo? O primeiro amor por Cristo, todo crente sabe bem o que é. Se não estiver vivendo esse primeiro amor agora, basta lembrar como foram suas primeiras semanas,
quando novo convertido, quando você ainda era um bebê espiritual, nas primeiras semanas, como era a sua vida cristã? Fervorosa, cheia de amor por Jesus Cristo, que acabou de lhe salvar, transportar você do império das trevas e colocar você no reino do Filho, Jesus Cristo. Como era a sua devoção a Jesus? Tudo que você fazia e pensava tinha Jesus no meio. E para onde você ia, a alegria de Cristo irradiava na sua vida. Com quem você conversava, você falava sobre a pessoa de Jesus Cristo, o amor de Jesus por você, o que ele tinha acabado de fazer por você quando lhe salvou. Qual era o grande desejo do seu coração e você não se controlava? Era que todo mundo que você conhecesse fosse salvo também e se tornasse um crente como você. Você pregava o evangelho a toda criatura, a todo instante. E você queria cada vez mais ouvir a palavra, ficar aos pés de Jesus, se deleitar na pessoa de Jesus Cristo. Pronto. Isso é primeiro amor por Jesus Cristo. Infelizmente, não havia mais esse primeiro amor na igreja em Éfeso. Agora, junte comigo os elogios e essa menção: tenho, porém, contra ti. Elogios. Vamos mostrar aqui no nosso material. Vocês são muito dedicados, ativos, trabalham incansavelmente. Vocês, quando vem a pressão, a oposição por causa da fé, vocês perseveram e vocês não dão brecha para falsa doutrina e falsos mestres. Porém, vocês não estão me amando com aquele primeiro amor. Irmãos, amigos, não basta batalharmos contra o falso ensino e termos uma agenda cheia de programação servindo a Deus, sem termos o zelo do primeiro amor. Jesus quer que a igreja seja frutífera? Com certeza. Mas que haja esse empenho como fruto, como resultado, consequência de uma vida pessoal com Jesus. Que meu amor por Jesus, minha comunhão pessoal com Ele, seja o combustível para eu estar servindo. Que eu não busque no serviço a firmeza espiritual. Que eu busque a firmeza espiritual para estar, então, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Ele mostra onde nós estamos errando, mas ele também aponta como solucionar o problema. Vejamos verso 5. Jesus mostra onde estava o caminho para a igreja em Éfeso resolver o problema de falta de primeiro amor. Qual era o caminho? Verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Acompanhe comigo agora. Qual é a solução quando o nosso problema é falta de fervor na nossa devoção? Qual é a solução que Jesus dá? Qual é o remédio que Jesus apresenta quando o nosso problema é um problema de saúde espiritual, falta de devoção, de primeiro amor a Jesus? Veja aqui, irmãos, o que é que o Senhor Jesus prescreve para a igreja em Éfeso para ela ser curada desse problema de falta de primeiro amor. Eu quero destacar 3 palavras. A primeira delas, lembrança. Lembrança. Jesus diz para aquela igreja no verso 5, lembra-te. Lembra-te, pois, de onde caíste.
Com outras palavras, Jesus está dizendo, reconheça que não está tudo bem como aparenta. E reconheça, identificando onde começou o desvio, onde começou a falta, onde você começou a fraquejar. Então, que aparentemente está ocupado em tantas coisas para Deus, pode parecer que é garantia de que nós estamos bem espiritual. Isso pode ser uma armadilha, estejamos atentos a essa armadilha. Lembrar, desde quando a gente parou de ler a Bíblia, parou de ter nosso tempo devocional, há quanto tempo estamos deixando de ir aos cultos, deixando de falar com os nossos irmãos, há quanto tempo nós estamos deixando de renovar a nossa alegria no Senhor pela comunhão pessoal com o nosso Jesus. Então, lembrança é o caminho para a gente tratar o problema de falta de primeiro amor. Segunda palavra é a palavra arrependimento. Verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Arrependimento. Arrependimento na Bíblia não é somente tristeza. Existe uma passagem bíblica que o próprio apóstolo Paulo adverte, quando ele descreve que houve um arrependimento, tristeza segundo Deus, um arrependimento verdadeiro. É tristeza pelo pecado e um compromisso de conversão, mudar o rumo e voltar-se para o Senhor. Isso é verdadeiro arrependimento, quando a gente sente tristeza pelo pecado que nós cometemos e assumimos um compromisso de irmos na direção que Deus quer, mudarmos o rumo por onde nós andávamos e passar a andar na direção que Deus quer. Então, arrependimento inclui tanto essa tristeza em relação ao pecado, quanto um compromisso de abandono do pecado. Arrependimento. Estejamos atentos que muitas vezes nós chamamos o não convertido a se arrepender, crer em Jesus e andar nos caminhos de Jesus. Devemos continuar pregando o Evangelho de Jesus. Mas não nos esqueçamos. Devemos estar examinando a nós mesmos como filhos de Deus, se estamos amando a Jesus com esse primeiro amor. Se não tiver, lembre-se onde caiu, arrependa-se. Terceira palavra e última, no verso 5, solução para o problema de falta de primeiro amor. A palavra punição. Veja o final do verso 5. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que significa essa linguagem? Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Jesus está dizendo que vai tirar a salvação daqueles irmãos. Existem alguns grupos que usam esse versículo para falar de perda de salvação. Com certeza, não é isso o que o Senhor Jesus está dizendo. Você lembra o que representa o símbolo candeeiro? Estão lembrados? Candeeiro se refere às igrejas. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, revelação. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, os líderes, a liderança. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Realmente é duro o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que se não houvesse um arrependimento daqueles irmãos em relação ao pecado de falta de primeiro amor, o Senhor ia remover o candeeiro daquela igreja. Para que serve um candeeiro? Para iluminar. A igreja é para ser luz, com a luz de Jesus. Se ela não está brilhando por Jesus, para que ela serve?
você deve ter lembrado das palavras de Jesus no Sermão do Monte, quando ele disse: vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, sem sabor, para que ele vai servir, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens? A linguagem não está falando de perda de salvação. A linguagem está falando de uma disciplina do Senhor. Nesse caso, o Senhor poderia fechar aquela igreja local. Nesse caso, o Senhor poderia apagar a luz daquele candeeiro. Ou seja, nesse caso, a igreja local, a igreja em Éfeso, poderia deixar de existir. Pode ser que alguém tenha pensado, mas e aquela promessa que Jesus deu quando falou a Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e um pouco mais à frente ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como conciliar essas duas verdades? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E aqui Jesus dizendo para a igreja em Éfeso que se ela não mudasse, ele poderia vir e remover o candeeiro caso ele não se arrependesse. Irmãos, uma igreja local deixar de existir não significa que a igreja de Jesus Cristo como um todo morreu. A promessa de Jesus, se dirigindo a Pedro, lá no livro de Mateus, se refere à verdade de que, apesar dos pesares, das tribulações, do fogo da perseguição e até da infidelidade da própria igreja, a igreja de Jesus, como igreja, sempre existirá nessa terra até o dia do arrebatamento. Mas é possível que o Senhor Jesus feche igrejas locais. É possível que uma igreja local deixe de existir. Mas isso não significa que a igreja de Jesus como um todo está deixando de existir. Temos alguma pergunta ou comentário? Pastor? Irmão Igor? E é um comentário sobre o que o senhor falou, tem falado até então, né? Eu lembrei aqui dos termos que aquele autor, Kevin Balder, falou sobre a igreja de um modo geral, né? Que era ortodoxia, ortopraxia e ortopatia, né? Os irmãos lá em Éfeso, eles eram ortodoxos, né? Porque eles prezavam pela doutrina apostólica, inclusive eles combatiam os falsos ensinos, né? Eles eram até ortopraxos, não sei se é esse termo, mas eles tinham uma prática correta, porque eles labutavam, eles serviam ao Senhor com perseverança, eram perseverantes, né? Mas eles não eram ortopáticos, eles não tinham o sentimento correto para com Deus. Ou naquele momento, eles estavam decaindo desse sentimento, né? Eles não estavam amando a Deus da forma como eles deveriam amar. E interessante que, embora eles fossem ortodoxos e ortopraxos, mas o fato deles não serem ortopáticos, não tivessem um amor coerente, um amor verdadeiro, já era motivo para Jesus Cristo, inclusive, denunciá-los e ameaçar, vamos dizer assim, retirar o candeeiro daquela cidade, né? Então, a gente às vezes preza muito pela sã doutrina, claro, é bom, mas podemos correr no erro deles também, né? De até nos desviarmos do amor, da devoção, da afeição correta que devemos ter para com o nosso Deus. Então, muito Amém. Bom, me fez pensar nisso agora e às vezes nós nos perdemos nisso, né? Que Deus nos livre de cairmos nesse mesmo engano dos irmãos lá de Éfeso. Muito obrigado, irmão, pelas observações. Muito obrigado. E aí, mais uma vez, Israel acaba também sendo um exemplo para nós não fazermos o que eles fizeram. Como diz Paulo na carta a Corinto, Israel, ortodoxia. O Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Israel, ortopraxia, levando os sacrifícios para a adoração.
ortopatia. Aí o profeta denuncia, Deus denuncia pela voz do profeta. O coração de vocês não está me adorando. Então, faltava uma devoção verdadeira. Que alerta e exortação para cada um de nós, individualmente crente, e para a nossa igreja como um todo. Sejamos empenhados no serviço, firmes no zelo doutrinário. Mas não basta essas batalhas serem com fervor, que elas sejam também acompanhadas, ou melhor, até frutos de uma vida que está amando mais e mais o Senhor Jesus Cristo. Existe o risco da gente gostar só da batalha, só de entrar nas disputas e discussões doutrinárias, arminianismo, calvinismo, isso, aquilo, isso está errado, isso está certo, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas será que nós estamos tão empenhados e fervorosos na nossa vida pessoal com Deus? Louvado seja o Senhor. Mais alguém? Então, vamos para o verso 7. Então, até aqui nós já vimos, deixe-me só, aqui nós já vimos o que Jesus sabia a respeito daquela igreja, veja, como ele se apresentou, o que ele sabia, muita coisa boa, labor, perseverança e batalha contra falsos mestres e falsas doutrinas. O que ele reprovava, falta de primeiro amor, solução, lembre-se onde caiu, arrependa-se e o alerta da disciplina do Senhor. Vamos terminar? O que Jesus promete para a igreja em Éfeso? Versículo 7. Ele promete: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Antes de olhar no material aqui, uma primeira observação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa carta foi para uma igreja específica. A descrição, como ela estava vivendo, a igreja em Éfeso. Mas todas as outras 6 igrejas da Ásia Menor iriam ler essa carta aos Efésios. Mais ainda, todas as igrejas de todos os séculos, desde o primeiro século até esse que nós estamos, até que a palavra não esteja mais aqui, as igrejas estarão lendo e devem ler, devem dar ouvidos ao que o Senhor disse à igreja em Éfeso. Ou seja, o que serviu para aqueles irmãos também serve para mim. O que Deus gostava naquela igreja é o que eu devo também buscar na minha vida, para que Deus se agrade. O que Deus reprovava naquela igreja é o que eu devo ficar vigilante, para que não haja em minha vida. Então é para todas as igrejas ouvirem e examinar a si mesmo. Agora para o material. O que Jesus promete para a igreja em Éfeso? Jesus promete vida eterna para a igreja. Aí temos uma linguagem para a verdade de crentes autênticos, uma igreja verdadeira e a certeza de que nós estaremos para sempre com o Senhor. Ao vencedor, ele diz, e essa maneira de falar é a mesma que ele se dirige a cada uma das igrejas. Ao vencedor. Vencedor aqui não é a ideia de que, olha, tem vários crentes verdadeiros na igreja de Éfeso. Só os crentes, dentre todos os crentes verdadeiros, só os que vencerem, terminarem como vencendo, aí vão ter isso. Não. Ao vencedor aqui é uma referência a todos os crentes de verdade. E qual é a promessa? A promessa é a vida eterna com o Senhor. Todas as 7 igrejas têm essa mesma promessa. Agora, cada uma delas, o Senhor usou uma linguagem, um simbolismo diferente para
se referia à mesma verdade. Vocês têm vida eterna. Qual foi aqui a linguagem que o Senhor usou? Árvore da vida, paraíso de Deus. Vocês sabem onde é que aparece essa linguagem, né? Árvore da vida, paraíso de Deus. No próprio livro de Apocalipse, na última parte do livro, no último capítulo, os últimos 2 capítulos, há uma descrição de como vai ser o novo céu e nova terra que desce do céu. Como vai ser o lugar onde estaremos para sempre com Jesus Cristo. Então, essa linguagem aqui, árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, é para dizer, prometo, igreja em Éfeso, prometo, vocês estarão para sempre comigo. Vamos concluir nosso estudo de hoje. Irmãos, observe aí a aplicação geral que temos para essa aula. Serve como um alerta para nós. Deixa eu visualizar. Vamos só chegar aqui embaixo. Okay. Observe, irmãos, como aplicação geral para nós. Dedicação no serviço, com negligência no primeiro amor a Jesus, é uma situação que desagrada a Deus. Quero terminar lembrando aquela cena que Jesus falou com as irmãs de Lázaro, a famosa cena de Marta e Maria. Jesus falando com Marta, que estava super ocupada, preparando uma ótima recepção para Jesus. Aí Jesus diz para Marta que Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte, que era estar aos pés de Cristo, ter um tempo proveitoso de devoção, aprendizado e adoração ali na presença de Jesus Cristo. Que nós estejamos atentos, irmãos, para a gente não trocar coisas, trocar o melhor, a melhor parte, por coisas até boas. Servir a Deus, se dedicar em algumas obras e atividades para o serviço do Senhor, é bom e devemos fazê-lo. Mas existe uma parte melhor, a nossa devoção pessoal aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós sejamos frutíferos, mas isso seja resultado das raízes da nossa comunhão estarem bem firmadas na nossa vida pessoal com o Senhor Jesus. Que Deus os abençoe, irmãos. As coisas que viste, Apocalipse 1, o Cristo em glória, João viu. Apocalipse 2 e 3, as coisas que são, as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia. A primeira carta para a igreja em Éfeso tem lições para nós guardarmos todos os dias e estarmos procurando viver como agrada a Deus. Vamos adorar o Senhor com música, pedir que os irmãos Igor e Larissa possam repetir o canto. Ou, se tiver outro cântico, pode ficar à vontade. Bom, vamos cantar, então, o hino 580. Vem, visita a tua igreja. Número? 580. 580. Vem, visita a tua igreja. Vem, visita tua igreja, oh bendito Salvador, sem tua graça
Amém. Eu vou orar, encerrando, e em seguida tenho um rápido aviso. Oremos. Santo Deus, obrigado pela oportunidade de ver nossos irmãos anunciarmos tua boa, perfeita e agradável vontade. Ó Senhor, que nossa igreja esteja cada vez mais forte na tua graça, em comunhão pessoal com o Senhor. Que não nos falte o primeiro amor por ti, ó Senhor. Amado Pai, para aqueles que ainda precisam começar uma vida com Cristo, que eles se arrependam dos seus pecados e entreguem a vida a Jesus como Salvador. Obrigado por tua palavra, obrigado pelo dia do Senhor, obrigado por tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, irmãos, por esse tempo. Hoje à noite, nós vamos, se Deus quiser, adorarmos juntos. Como não precisa da interação dos irmãos, então nós vamos usar outro meio. Irmão Nicolas, pode dar a orientação para todos, por favor, sobre hoje à noite? Sim, hoje à noite nós iremos enviar o link para a transmissão ao vivo e vocês podem acompanhar pelo YouTube, da mesma forma como alguns irmãos estão assistindo hoje pela manhã. Então, vocês vão conseguir ver e ouvir o pastor e também o irmão Igor e Larissa, que estarão trazendo os cânticos. 18 horas, se Deus quiser. Deus os abençoe, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos vocês. Amém. Amém.